6 de setembro de 2025, sábado. Dia muito frio, céu totalmente branco por causa do frio. Eu vou falar sobre as feras. Esse áudio, esse vídeo vai para a playlist sobre o natural. Há algum tempo, acho que um pouquinho antes dos meus 30 anos, acho que 29 anos, né? Logo que eu cheguei do Japão aqui, eu comecei a sentir uma estranha, intensa curiosidade sobre a vida do meu querido Francisco de Assis, ou Francesco Berdonari, que foi um homem, né, que tomou a frente do movimento que se chama hoje, que são os franciscanos, né? E aí, com essa intensa curiosidade, por causa de algumas coincidências de nomes, né, de lugares onde eu morei, e, enfim, deve ter acontecido outras coisas também que me vieram à mente. Nossa, quem foi ele? Quem foi ele? Quem foi ele? Entendeu? E eu lembro que eu tinha falado com Deus que eu queria saber sobre a vida dele, que se Deus quisesse, ele ia trazer um livro para mim. E aí ele, dito e feito, trouxe o livro. Eu encontrei o livro em uma livraria de supermercado, onde eu sempre ia com a minha mãe, e foi no valor que eu poderia pagar. Aí eu comecei, e esses dias eu vi um mangá, né, na casa de uma amiga minha, e esse mangá da Turma da Mônica falava um pouco sobre a vida do Francisco de Assis. Eu não cheguei a ler, eu vi só a capa, assim, o Francisco e os animais. E cheio de passarinhos, assim. E eu, uau! Porque assim, eu já li 2 vezes o livro dele. E eu não lembrava de um detalhe, que é justamente da morte dele, da morte do Francisco. E só um pouquinho para falar sobre a missão do Francisco. Ela começou muito sem querer, sabe? Por causa de algumas crises que ele teve, algumas dificuldades que ele teve, que entraram em choque com a vida que ele tinha antes, desregrada. Né? Não foi algo que ele pensou desde novo, eu quero entregar minha vida para Deus, para Jesus, eu quero... Não, ele não pensou nada disso, as coisas foram acontecendo, entendeu? Coisas fortes na vida dele que foram chamando ele para isso, dizendo para ele, você estava enganado, não é por aí, é por aqui. E, enfim, eu sei que quando ele está no final da vida dele, ele já percebe que o movimento que ele criou já está completamente diferente, está arrumando para um lado que não era da vontade dele. Mas, como ele estava no final da vida, aqueles que estão coordenando o grupo já não obedecem o que ele fala, porque ele está doente. Então, assim, ele já não tem voz, então ele não consegue. Eu lembro que ele queria uma coisa muito mais simples do que aquilo que se tornou. Eu não falei horário aqui, são 7 horas da manhã e 6 minutos. Eu gosto de falar essas coisas, não sei porquê. E 8 horas e 6 minutos em Brasília e 8 horas e 6 minutos da noite no Japão. Eu lembrei do detalhe da morte dele.
ele morre, né? E aí aparece um monte de passarinhos. Como que é o nome do passarinho que aparece quando ele morre? Puxa, esqueci o nome agora. Eu tenho que reler esse livro. E eu lembro que ficou na minha mente, assim, como se eu tivesse visto a cena, né? Ele tinha muita amizade com uma freira, que era a Clara, né? O Francisco e a Clara. Até dizem que os dois eram apaixonados um pelo outro, né? Mas que provavelmente não tenham se casado, não tenham vivido, não tenham vivido esse amor por conta do voto de castidade. E quando ele morre primeiro, a Clara vai para ver o corpo dele, né? E aí acho que eles levam o corpo dele para fora, enfim, mas ela não se aproxima, eu acho. Eu não sei se ela não pode sair do monastério, não sei se é monastério, no lugar onde ela fica, e eles levam o corpo dele até lá e ela olha da janela, algo do tipo. Enfim, as regras eram bem rígidas, né? Então, assim, nossa, nem podia se ver alguém que faleceu, né? Então, acho que ela realmente não podia sair dali. Dos passarinhos, não me perder. Então, quando ele morre, aparece um monte de passarinhos, assim, que é algo que ele sempre gostou dos animais. E eu amo passarinhos, então, assim, isso fala muito comigo. E sabe uma coisa que fala com você? Parece que passa o tempo, aquilo vai falando mais e mais e mais com você. Pois é, é isso. E aí, eu pedi uma palavra para Deus para ver se Ele queria que eu falasse sobre esse assunto. Porque eu não queria gravar, né, por esses tempos. Mas aí, ontem Ele me fez gravar aquela mensagem sobre o profeta que exorta, né? E hoje ele está me fazendo passar essa mensagem, que é Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Sério, mas quando assim? Isso é em relação a Deus. Quando Deus faz com que as coisas mudem. Para mim, isso eu dei o nome de imediato, que é a ação do Espírito Santo, que não é por força, não é por poder. Porque todas as coisas na Terra acontecem por força e por poder. Se você não tem força, se você não tem poder, nada acontece. Mas é o que ele fala ali. Que lindo. Agorinha, tinha um monte de passarinhos ali, apesar do frio, agora acho que eles devem ter se escondido e tinha um cantando ali. Até dei oi para ele. Quando que era isso, né? Quando que não é a força e nem o poder que moviam as coisas? No Éden. Tudo acontecia pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Inclusive, Jesus diz: os mansos herdarão a terra. E naquela época que ele falava, ainda se vivia por expansão territorial e ainda por muito tempo se viveria, né? Porque lá na frente, 1500, teríamos as grandes navegações,
Depois, eu não sei divisar muito a época, acho que 1800, será que é 1800 ou 1900? A neocolonização, né? Enfim, quem praticou a neocolonização? Eu sei que a Inglaterra fez, eu não lembro outros países, mas enfim, alguns países da Europa fizeram a neocolonização, que é uma nova investida, né, de expansão, tomando posse de terras, né, em lugares, enfim. E aí, quer dizer, é a força, né? Sempre foi a força. E quando Jesus fala os mansos herdarão a terra, ele está dizendo, fica quieto aí. Sou eu que faço. Sou eu que mudo. Sou eu que mudo a história. Eu sempre tenho a visão de uma bola, sempre não, desculpa. É horrível esses termos nunca, sempre, para sempre, né? Às vezes a gente usa, é meio que inconsciente, né? Não, sempre não. De uns tempos para cá, não sei exatamente quanto tempo, não muito, eu comecei a ver uma bola. É como se fosse uma bola de futebol. E essa bola de futebol equivale a esse poder e a essa força humana. E alguém deu um chute. E eu digo que esse chute foi dado lá do Éden, no início do pecado, né, original. E aí, pronto, para quê? A bola está rolando, nunca mais ela parou. E vai continuar rolando. Se não vem alguém, para a bola. Para essa bola. Que muitas vezes são os profetas vigias. Para essa bola. Que é a força de oposição. Entendeu? O atrito. Ontem Deus falou para mim sobre o atrito, que muitas vezes é importante, né? Porque às vezes a gente vê as coisas muito bonitas e acha que está tudo bem. Aliás, foi assim que Eva, né, se interessou pelo fruto. É muito bonito, vai te dar poder, você vai ser como Deus. E aí a bola começa a rolar e sem força de oposição, ela não para nunca. Então, como que os mansos iam herdar a terra na época de Jesus? Impossível, por isso que ele fala isso. Ele gostava, sabe o quê? De cutucar. A onça com vara curta, essa é a verdade. Então, estou falando de feras, somos nós. Porque eu estava assistindo um filme esses dias, que é até da Disney, do Mowgli. E aí o Mowgli, ele é filho de um indiano. E eu sei que os indianos, eles têm o respeito pela vaca. Até pensei nisso, né? Será que vem disso o pensamento dele, da questão da fera? Porque depois que eu me tornei vegetariana, eu tive essa consciência da compleição física, de que as outras espécies também sentem dor, também têm família, também esperam serem respeitadas, também querem ter liberdade, também têm sonhos. Elas pensam, elas têm relacionamentos abusivos conosco. Muitas vezes elas, quando você vê um ser que está dentro de uma cerca, que, por exemplo, ele é marcado a ferro quente, ele passa pela doma, o cavalo que é domado, isso e aquilo, e você vê que ele aparenta docilidade, aquilo lá não é amor. Não é amor, é semelhante a uma mulher que apanha e demonstra amor para com aquele que bate nela. Isso é subserviência, passividade, é outra coisa, não é amor, porque o amor ele sempre acontece onde não há medo.
e onde há liberdade. Entendeu? Então, por exemplo, os escravos, quando eles demonstravam amor pelos seus senhores, aquilo não era amor. Porque o escravo, ele não pode amar. Só as pessoas livres podem amar. Entendeu? Se elas estão em alguma situação, entendeu? Onde não há liberdade, elas não podem. Entendeu? Elas podem ser passivas. É diferente do amor. O amor, ele é ativo. Ele tem liberdade para agir, para pensar, para escolher. Entendeu? Então, quando Jesus fala os mansos herdarão a terra, ele está falando sobre isso, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Sou eu que dou. Mas vocês vão lá e tomam. Vocês expandem e vocês vão fazer isso lá na frente, mas eu já estou dizendo antecipadamente que isso está errado. Então, assim, as grandes navegações estavam erradas, a neocolonização, as expansões territoriais, as guerras, ele está dizendo tudo isso, não. Quem que vai herdar a terra? Os mansos. Ele desdiz até o passado, para mim. Quando ele fala, eu já nem ia falar disso, né, da questão da terra, mas enfim. É como se, porque assim, é difícil, porque eu acabo mexendo em terrenos que eu sei que são sagrados para as pessoas. Mas, por exemplo, já tem mais tempo isso que o nome Senhor dos Exércitos, para mim, não soa bem, né? E entra em choque com a base teórica, se alguém gosta dessa expressão base teórica, eu sei que o ser humano gosta disso, né? Fundamento teórico, onde está, me mostra, me prova. Então, quando Jesus fala os mansos herdarão a terra, não combina com o Senhor dos Exércitos, né? Porque ele faz com que as pessoas conquistem as coisas por força. E sim, eu sei que aqui tem a expressão Senhor dos Exércitos. Aqui mesmo no Zacarias 4:6. Mas ainda assim, eu acredito que toda violência, e eu quero falar da expressão fera, que toda violência, ela não provém de Deus e Deus nunca dá ideias de violência. Deus nunca dá ideias desse tipo de conquista. Eu acho que a terra, ela nunca precisou disso. Entendeu? Eu acho que quando Jesus vem trazer esse padrão da mansidão, é algo que já poderia ter sido feito antes, poderia ter sido feito na época dele, depois dele, poderia ter feito sempre. Eu sei, de um tempo para cá, sempre não, desculpa, de novo usando essa expressão errada. De um tempo para cá, eu tenho visto o Éden e tenho visto que a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, como a gente estivesse caminhando. E a gente está indo cada vez mais longe. E vai ficando cada vez mais difícil da gente voltar. Nossa, eu lembrei que eu não terminei de falar sobre o menininho do filme do Mowgli. Ele tem uma conversa com o pai dele e ele fala pro pai dele que ele é o tigre. Porque na história do Mowgli, o grande vilão da história é o tigre.
Então tem uma comunidade eu acho que nativa ali, e tem, eu acho que os ingleses, eu acho que é justamente na época da neocolonização. E o pai do Mowgli é um indiano, e o Mowgli também. E o pai dele fica assim, como assim? Quer dizer que o ser humano é o tigre? Nossa, eu achei uma sacada aquilo, eu achei incrível aquilo. O ser humano é o tigre, o ser humano é a fera, o ser humano é o vilão da história, né? Isso faz com que o ser humano seja aquele que usa a força e o poder, mas não o Espírito de Deus, né? E muitas vezes contrapõe o Espírito de Deus, é aquele que não é manso. Agora tá me vindo à mente conquista, né? Conquista de terras. Quando você fala conquista, soa como algo bonito, né? Algo que você lutou para conquistar. É que você fez o esforço, porque é diferente de roubo, né? Nunca tinha reparado isso. Conquista. Dá uma sensação de dignidade. Então, antigamente, se a gente pudesse, eu já tive essa visão assim. Se você pudesse passar um dia com Davi, você não ia aguentar. Você não ia ter a admiração que você tem por ele. Porque você ia ter que acompanhar a campanha militar dele, vendo ele matando as pessoas, as mulheres, as crianças. E outra pessoa, muitas outras pessoas que você admira, se você tivesse estado ao lado, você se enojaria, você não conseguiria admirar essa pessoa, por causa que você teria que estar ali ao lado, olhando, e quando você olha, você faz junto. Que essa é a mensagem do profeta vigia, que não exorta. Entendeu? E essa é uma das visões que eu tenho de acompanhar as pessoas em suas caminhadas. Quando eu leio um texto, o fulano fez isso, preciso ir ao lado dele para ver ele fazendo as coisas, para ver se eu suporto aquilo. Porque se eu não suporto, eu não posso concordar com aquilo. Eu preciso ir lá e quando eu olho, você faz junto, entendeu? E você não fala nada, você está fazendo junto. Agora, você pode ler o Novo Testamento e caminhar junto de Jesus e fazer as coisas junto com ele. Aí você consegue. Não vai ter nada insuportável ali. Muito provavelmente, a não ser a crucificação, né? Que não foi ele que fez, fizeram com ele. Então, assim, aí você percebe que não é... Como que eu vou dizer? Não é ilusão, não é fachada. É uma coisa que realmente você poderia fazer junto, estaria tudo bem. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Eu sei que tem acontecido muita invasão de onças nas cidades, né? Que é uma cidade aqui do meu estado que tem tido mais, que é mais próxima do Pantanal, mas em outras cidades também. E já tem alguns anos isso. Eu não sei quantos anos, minha filha tá com 5. Já tem bastante tempo, uns 3,
4 anos que eu tenho, que eu tive alguns sonhos em relação a isso, ao que está acontecendo agora. Na época, eu achei isso bem possível, né? E só que assim, tem alguns aspectos da questão da fera que eu vou abordar aqui. Primeiro, toda vez que eu tô passando por alguma pressão, alguma coisa, eu sempre tenho sonhos com feras. Seja uma onça, um jacaré, um cachorro raivoso, né? Animais carnívoros que estão em meu encalço, né? Me procurando tirar minha vida. Que eu interpreto como se fosse a perseguição diabólica mesmo, né? Me perseguindo, né? Agora tem uma outra questão que é em relação ao Éden. Ó, outro dia eu tava vendo um vídeo do Instagram onde perguntaram para um padre se ele achava que Jesus era vegano. Ele fala que sim, que ele acha que Jesus era vegano, porque está escrito, não matarás. Ele diz que ele diz que acha que a questão da grande pesca que ele faz, a parábola, ela é simbólica, né, sendo que os peixes são as pessoas, a rede é a palavra de Deus, e aí quando traz esses peixes, né, que são as pessoas que são trazidas através da pregação, do evangelho, né, e elas fazem a grande pesca. E o mar é o mundo, né? O mar é o mundo e isso, os peixes são as pessoas, né? Os novos convertidos e a rede, né? Que é o id, né? Vá e aí então joga a rede, pesca e que são as pessoas que serão salvas. E para falar de feras, ontem eu estava lendo Gênesis de novo, eu sempre volto, fico lendo, repetindo, entendeu? Para poder entender, porque sempre para mim aqui estão as respostas. E o que é a fera? É aquele que usa de poder e de força, né? E aí em Gênesis 1:29, e disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Imagina que o jacaré, agora eu tô pensando, ele comia erva verde. Meu Deus, a onça comia erva verde. Não comia pessoas, não comia, sabe? Não, a onça não comia o jacaré não comia a onça. Enfim, todos conviviam muito bem.
E o ser humano, ele comia o que? Os frutos das árvores, né? E aí tem o pecado, a queda. A queda do homem no capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles percebem que eles estão nus. Aqui é o seguinte, alguma coisa acontece. Porque no capítulo 4 já vem falar do Abel e do Caim. E o Abel, ele é pastor. Ou seja, ele mata. Ele cria animais para comer e oferece para Deus. E o Caim não. Ou seja, aqui já começa um relacionamento suspeito com os animais. Não é mais a mesma coisa. Porque Deus tinha falado para eles, ó, vocês comam só frutos. Os animais vão comer só erva verde. Então, se alguma coisa acontece, né? Porque eles passam a criar animais, né? E se começa aquele tipo de relacionamento que eu falei para vocês, os animais não... Esses animais que são criados por nós, principalmente esses que a gente come, eles não amam a gente, entendeu? Eles têm reações de passividade que é diferente. Eles têm medo da gente. E se eles têm medo, eles não podem nos amar. E aqui mostra até que Deus prefere. E aí vai começar a se afastar de todas as regras do Éden. Então, alguma coisa acontece que não é contado aqui, que eles passam a comer carne. Eles passam a derramar sangue, que antes não se fazia. Aqui fala que o homem, ele tinha poder sobre os animais. Mas era um poder, talvez, de organização, porque ele dá um nome para os animais, né? Não é um poder sobre a posse, como temos hoje, né? Da vida. Essa posse, muitas vezes, ela é tão grande, por isso que permite essa questão da fera, entendeu? Por exemplo, e às vezes permite o desrespeito. Quando Deus está mostrando uma coisa que quando uma mulher está gestando uma criança, ela acha que a criança dentro dela está na posse dela, é dela. E ela pode fazer o que quiser com... Não é assim. Entendeu? Então, era esse tipo de relacionamento, é um relacionamento saudável que o ser humano tinha com os outros animais. E que hoje ele não tem mais. Só que como o ser humano ele aprendeu a se vestir, ele é uma fera vestida e... Como que eu vou dizer? Elegante. É diferente. Qual a diferença da onça e do ser humano? A onça, ela só come quando ela tem fome. E ela não finge. Eu vi, sabe, não cria uma história, como, por exemplo, o ser humano que pratica o tráfico humano, por exemplo. Ele não vem, cria uma história, não sei o que, te enreda, não. Ela chega, pá, dá um pulo em você, te morde, te arrasta e te come. Ela não sabe fingir, entendeu?
Então, o ser humano não, ele se veste, ele se cobre e ele finge, entendeu? Daí Deus fala, cadê você, Eva? Cadê você, Adão? Ai, a gente ficou com medo do Senhor. Nós nos escondemos porque nós estamos nus. Quem falou para vocês que vocês estão nus? Eles têm medo de Deus, mas eles não têm vergonha daquilo que eles fazem, entendeu? É diferente, uma criança que é pega, ela, criança, enfim, não tem arrependimento, tem medo só. Continua fazendo as mesmas coisas, nunca arrepende, só tem medo. E aí, eu tive 2 sonhos e eu quero contar para vocês. O primeiro sonho tem um aspecto ainda da perseguição, né, diabólica. Eu sonhei e o outro sonho tem mais a ver com Éden. Eu sonhei que eu estava em uma casa muito grande, não é aqui, porque era uma casa novinha, linda, com portas blindex assim, muitas, e tinha um corredor assim que dava para um jardim, e esse corredor todo, dos 2 lados ele era de tipo de trepadeira assim, nossa, uma coisa muito linda, muito chique, muito. Eu tava numa casa muito moderna, muito grande mesmo essa casa. E eu tava vindo desse corredor, que dava para um outro lugar ainda, que eu nem sei de onde que é. Eu tava vindo desse corredor e o meu irmão tava vindo atrás de mim. Eu tava no meio. No meio por quê, vou dizer? Porque minha mãe tava dentro da casa. E aí, a minha mãe, ela veio vindo e eu vi ela por detrás do vidro. E ela fez menção que ia abrir a porta, abriu, saiu. A hora que ela saiu, eu senti alguma presença atrás de mim. E eu virei para trás, era a onça, era a fera. E aí eu desesperei, e agora, né? E enfim, eu sabia que ia dar ruim, né? Que a onça ia pegar alguém ali. E aí, ela passou pelo meu irmão. Ela passou por mim. Eu não lembro exatamente qual foi a minha reação. Parece que eu fiquei meio, sabe? E eu pensei o seguinte: não dava tempo de entrar os 3 na casa e fechar a porta. É muito rápido, sabe? E fora que a gente fica em choque. E eu pensei sim que a minha mãe deveria entrar na casa e fechar a porta. Mas ela não fez isso. Acho que talvez a única coisa que daria tempo seria isso. Mas, para falar a verdade, eu não tinha analisado esse sonho. A onça, ela deveria ter pego o meu irmão, porque era que estava mais perto dela. Porque, pensa, eu estava vindo desse corredor, né? E a onça veio desse lugar. E o meu irmão estava atrás de mim, eu estava no meio.
E a minha mãe estava dentro da casa. Então, quem estava mais perto da onça era ele. Nem eu, nem minha mãe. Mas a onça não quis ele, não quis eu e pegou minha mãe. Que foi a fera, né? Agora, esse sonho é uma coisa que explica um aspecto espiritual, né? De alguma coisa que aconteceu na minha família, infelizmente. Até tinha na época pensado que essa fera queria pegar nós três. E que foi um acaso dela ter pego a minha mãe, mas não. Não, porque não tem como. A fera, ela não escolhe assim, ai, eu prefiro, não é igual a gente que vai no churrasco e escolhe, ai, qual que você quer? Tem 3 espetos. Não, ela pega o que tá mais próximo e fácil ali, outra a gente tem corpos parecidos, não é assim, né, dizer muito diferente. É carne, né, para ela é alimento. Mas ela escolheu. Ela fez a escolha dela. Ela foi direto, né, na pessoa que estava mais longe. Entendeu? E o outro sonho tem mais a ver com ela. O outro sonho, eu estava também numa casa muito grande até. Estou tentando escrever sobre esse sonho porque para mim explica muita coisa. E tem a ver com uma personagem minha. Aliás, essa questão do Éden tem a ver com muitos livros meus. Tem a ver com muitas buscas minhas e que eu vou tomando noção disso. Acho que de uns 2 anos pra cá. Eu estava nessa casa enorme e eu me vi numa parte superior, no primeiro piso assim dessa casa. E aí eu senti essa presença de novo. Ah, é a fera. Ela entrou. Então ela entrou. Ela entrava. Não sei se vocês lembram do filme do Tarzan. Ele estava vivendo ali com a família dele, a mãe, o pai. Do nada entrava a fera. Então, quando a fera entrava, ela queria se alimentar, ela estava faminta, ela estava com fome. Isso aqui é o que começa aqui com Abel. Ele começa isso. Claro, para mim ele começa isso junto com papai e mamãe. Ele não começa isso sozinho. O que ele começa? Os sacrifícios. E esse meu sonho, ele fala sobre isso. E eu estava lá. Porque muitas vezes é isso que Deus faz comigo. Para que você entenda melhor as coisas, você precisa estar lá para ver. Você só ler, você não vai ver o sangue, você não vai sentir o cheiro, você não vai ouvir a pessoa gritando, o animal gritando, estribuchando, entendeu? Você precisa estar lá. Você precisa ir lá no matadouro para ver se você gosta mesmo disso. Você precisa visitar o matadouro e ver. Visite as fábricas, visite os lugares mais feios, para ver se é isso que você gosta mesmo. Sabe, estão escondendo o processo de você. Por exemplo, naquela época de Jesus, que faziam sacrifícios ainda, eu diria para o povo, se você é a favor de sacrifícios, acha que Deus gosta mesmo disso, visite, entra lá, dá uma espiada, para ver se você gosta mesmo. Visite as cozinhas dos restaurantes, visite lá onde degolam as galinhas, todo o processo em que tira o sangue, faz o molho que você come. Ah, você come o foie gras? Vai lá na França, viaja já que você tem dinheiro, vai lá visitar, vai lá ver os patos, como eles fazem o patê que você tanto gosta.
Se você gosta de algo, você tem que ver o processo. Entendeu? Você tem que suportar ver o processo. Você tem que estar lá. Então, isso que Abel começa a fazer e diz que era o que Deus mais gostava, eu duvido. Que Deus é esse? Deve ser o dos exércitos, né? Não é o Abba Pai. E tanto isso é incontroverso que muitas vezes Deus usa profetas para dizer que isso é imundícia, que Deus não aprova derramamento de sangue, né? E Jesus mesmo, ele vai à porta do templo para dizer: olha o que vocês estão fazendo na casa do meu pai, né? É como se ele falasse assim: vocês estão vendendo o céu. Porque era isso. Você pecava e você pagava. Você não precisava se arrepender. Por isso João Batista diz: arrependei-vos. Não, você pagava para você ser perdoado por Deus. Então você comprava ali alguns, não sei se ovelhas, cabritos, enfim, sem defeito, e oferecia que eles acreditavam para Deus. Agora, como que a gente sai de um Éden perfeito, sem força, sem poder, sem violência, e entra em um Deus que justamente gosta do oposto? Ele gosta da violência, ele gosta do derramamento de sangue, né? E aí o sonho é o seguinte: eu tô nesse primeiro piso e a fera entrou, ela tá lá embaixo. Eu sinto ela, não precisa dizer pra mim que ela chegou. Eu sinto a presença dela. E ela tá com fome, ela tá faminta. E eu preciso alimentar ela, porque senão ela vai, entendeu? Então sou eu. Ou sou eu ou sou outra pessoa. E aí diante de mim tem alguém. E aí eu pego. E esse alguém não é uma pessoa, é um macaquinho. Um macaquinho, uma macaquinha. Eu acho que é fêmea. Não sei, eu tenho a sensação. Que é uma macaca, né? E no sonho, nós éramos muito amigas. Era um relacionamento de amizade, como esse do Éden, sem medo. E aí, quando eu sinto que a fera tá lá embaixo, eu fico desesperada. E quando você tá desesperada, você não pensa. Porque alguma coisa, ela vai levar alguém, só tem eu, né? E aí eu pego a macaca, eu coloco ela numa espécie de elevador. Não sei se vocês já viram em filmes. Eu nunca vi pessoalmente, só em filmes mesmo. Tem um elevadorzinho que as pessoas colocavam comidas, bandejas, né? E a fera tá lá embaixo, ela tá pra lá e pra cá. Então ela já tá esperando, né, isso, que seria uma oferta. E aí eu pego essa macaca, que era minha melhor amiga, digamos ali. E esse sonho é o seguinte, só para vocês explicarem, para mim ficou bem claro, é a mistura do antigo com o novo. Então, era uma casa grande, moderna, no meio de um lugar selvagem. Isso. Tanto que eu tenho essa amizade com essa macaca como se eu estivesse no Éden ainda. Então é como se eu tivesse estado lá no Éden, mas numa casa como a de hoje. E eu pego ela, coloco ela nesse elevador e ela olha para mim. Antes de eu, quando eu vou apertar o botão para ela descer, ela olha para mim. Ela olha para mim tipo assim: sua traidora. Entendeu? Você vai me oferecer para a fera, você vai me oferecer para ele. E eu olho para ela e tipo assim: me perdoa, ou era você ou era eu.
que aí eu aperto o botão, ela desce. O que ela desce, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Que é a questão para mim do sacrifício. Então, para mim, assim, desse sonho, o que eu entendo é o seguinte, eu tenho construído no meu pensamento, né? Da onde que vem o nosso paladar, o derramamento de sangue, o gosto, os outros animais, eles passaram a agir por força, né? Matando, tendo fome, então se cria a cadeia alimentar. Para mim vem do pecado, né? Então faz parte desse pecado do entendimento. Então é como se tivesse criado um novo paladar, não só para nós, para todos. Lembra que eu falei que o jacaré comia erva verde? Ele não come mais, né? Não fica muito perto do jacaré, perigoso. O paladar dele mudou desde a queda. Então não só nós mudamos, eles mudaram também. Então esse é como se fosse um mal que entrou neles, que fez com que alguns se tornassem violentos e outros não. Esses que não são violentos, eles fogem. Os que são violentos, eles correm para subjugar. E para mim, nós fazíamos parte daqueles que corriam, que não eram violentos. Mas em algum momento, aqui começa a se fazer os sacrifícios, porque eu não quero que a fera me coma. Então o que eu faço? Eu ofereço os sacrifícios e alimento. E todos os povos eles vão fazer isso, eles vão fazer sacrifícios com animais e até com pessoas para alimentar Deus. Assim eles acreditam que Deus, é como se fosse a fera maior, é Deus. Ele tem uma ira, ele tem uma raiva, e ele precisa ser alimentado. Então ele aparece de vez em quando ali. Porque se ele não for alimentado com sangue, ele vem e traz destruição. Eles não conseguem ter boas plantações, não conseguem gerar filhos e um monte de coisa. Então, se o ser humano ele começa a criar um relacionamento com Deus, assim como ele cria com os animais. Então, se ele se sente subjugado por Deus e os animais se sentem subjugados por ele, entendeu? São relacionamentos doentios. Ele tem um relacionamento doentio com Deus e os animais com ele. É tudo doentio. E ele começa a fazer esses sacrifícios, porque na mente dele acredita que se ele derramar esse sangue, né, Deus vai livrar ele, né? Enfim, assim ele acredita. E aí ele vai continuar esse pensamento até Jesus. E aí, stop. Por mais que os judeus não acreditem em Jesus, ele mudou, né? Porque os judeus não fazem mais sacrifício. Até pensava se faziam, até que eu ouvi um judeu falando, não, os judeus não fazem mais. Não fazem por quê? Ninguém explica por quê. Por causa de Jesus, é lógico. Então, assim, Jesus, ele impactou os judeus. Agora eu tenho pensado na questão do paladar, né? Porque parece que, por exemplo, muitas pessoas falam assim, o ser humano ele não pode ficar sem comer carne. Porque há uma necessidade de proteínas, né? Da carne, enfim. E eu não sei, não tenho uma resposta clara ainda sobre isso. Mas eu acho, pelo menos em relação ao ser humano, eu acho que o ser humano, ele não tem necessidade de carne, até porque, como eu falei, eu acho que o ser humano, ele é presa. Eu não acho que o ser humano é fera. Nós não temos garras, nós não temos dentes, nós não temos preparo físico para ser fera.
nós somos presas, ou seja, nós somos herbívoros, nós somos daqueles que correm, não daqueles que caçam, entendeu? Por isso que nós fomos lá e fizemos uns instrumentos. Nós temos a inteligência. Para mim, nós escolhemos ser carnívoros, nós não somos. E por que nós somos diferentes das outras feras? Porque as outras feras também, elas não comem de tudo. O ser humano, ele escolhe o que comer. Ele muda o seu paladar também, né? Ele escolhe com que trabalhar, como viver. Por exemplo, se a natureza dele diz algo, ele vai lá e fala assim, não, a natureza fala uma coisa, eu faço outra. Ele interfere, ele muda o curso das coisas, entendeu? Ele prejudica a natureza dos outros, das outras espécies e a própria. Agora, tem um caso que eu acho muito lindo, que é o caso do panda, né? E o panda, eu sei que ele era carnívoro e ele se tornou vegetariano. E eu sei que ele come bambu, acho que come raízes e eu acho que ele come alguns insetos. Mas ele era carnívoro, como os outros ursos. E aí eu comecei a pensar, uau, e as necessidades dele? Então não é assim, né? Não é assim como as pessoas falam. E aí eu tenho pensado sobre muitas coisas lá no Éden, né? Até fiz um áudio para vocês falando do multiplicar-vos, pensando por que a multiplicação das espécies selvagens não dá problema como das espécies domesticadas, como a multiplicação do ser humano, que por mais que controle, tente controlar, né? Ainda gera problema. Enfim, e aí eu acho, eu sei que tem um movimento de vegetarianismo, de veganismo, tem a preocupação com o meio ambiente, o ser humano ele se tornou mais manso, então hoje em dia as pessoas já não invadem as casas umas das outras assim, as terras, não tem mais, enfim, tem mais consciência em relação à paz, né? E consciência ecológica, consciência do sofrimento das outras espécies. E para mim, todos esses movimentos são movimentos de tentativa de volta ao Éden. É como se fosse o ser humano que está lembrando, olha, papai falou isso. Ele tinha razão, hein? Eita, papai. Pois é, e agora como que a gente conserta, né? E aí, quando eu tive esse sonho lá que a macaca olhou para mim e eu senti muita culpa, olha, sinceramente eu pensei, não fui eu que fiz isso, eu não fiz isso, eu não participei disso, eu não fiz isso com ela, tá? Eu não alimentei a fera, eu não sacrifiquei ela, só que dentro de mim estava assim, você fez sim, você esteve lá no Éden e você fez isso, você traiu, porque é uma coisa que eu construí há algum tempo com Deus, isso que Deus criou, né? Era só o mar, e aí veio a luz, aí Deus fez o céu, aí Deus fez a terra seca, aí Deus fez as plantas, aí Deus fez os seres aquáticos, aí Deus fez as aves, aí Deus fez os outros animais que são os ursos, os pinguins,
pinguins, gatos, cachorros, enfim, todos os outros animais, né? As cobras, os sapos, enfim. E aí, por último, fez o Adão. Vamos fazer ele a nossa imagem e semelhança. E aí, esse Adão estava lá, perdido. E aí, sabe o que eu estava lendo ontem? Que bonitinho, ele já plantava. Eu sempre achei que ele plantasse só depois do pecado, né? Que eu pensei assim, nossa, começou a trabalhar duro, né? Tadinho. E antes só ficava lá com a Eva, né? Sendo feliz, fazendo filhinhos. Não, ele já plantava, só que a questão é que a terra, ela não... é isso. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, no Jardim do Éden, era tudo pelo Espírito de Deus. E tudo pelo Espírito de Deus é tudo muito fácil. Eu tive um sonho de que eu estava em uma espécie de paraíso, só que era tipo uma cidade. E lá, eu olhava para o gramado assim, que tinha umas florzinhas e saía um brilho, furta-cor, muito lindo. E eu sentia que lá, por exemplo, eu cheguei lá, era frio, rigoroso, tinha montanhas geladas, mas a gente não sentia frio. Eu tô com um casaquinho aqui, tô na cozinha da minha casa. Lá, por exemplo, não tinha frio, essa sensação de frio. Era só um gostoso. Você sabia que era inverno, que tava, e era abaixo de zero, mas não sentia frio. Entendeu? Você não sente frio, você não sente calor. E tudo é muito fácil, porque é tudo pelo Espírito de Deus. Então, no Éden era assim. Então, ele plantava. Mas eu acho que ele, tipo, jogava semente e já saiu aquilo para ele comer. Acho que devia ser muito fácil, assim, um pouco tempo já, entendeu? Frutificava. Não ralava a mão, não ficava com a mão suja, não ficava com a mão grosseira. Enfim, não tinha os prejuízos do atrito com a terra, entendeu? De se machucar, de ficar cansado. E eu acho que a gente... Outra coisa também, não tinha cansaço. Olha, não envelhecia. Eu acho que a Eva tinha os filhos, olha, imagina. O peito dela não caía, não ia ficando flácida, não ia envelhecendo. Ele também não. Ele sempre olhava para ela, achava ela linda, a mulher mais linda do mundo. Então, ele não tinha desejo por outras mulheres, nem pensava em outras mulheres. Ele casou virgem com ela. E ele se satisfazia com ela com ele. E depois do pecado, entra a violência, né? E todas... enfim. Eu não terminei de dizer. Então, ele era amigo dos animais. Ele era amigo da terra, das plantas e dos animais. Ele era amigo de todos. Depois que ele peca, ele é o único. Ele é o único no Jardim do Éden, ele e a Eva, que manipulam o bem e o mal. O único não, a serpente também, né? Porque ela se torna inimiga. Inclusive, olha só. Diz o quê? A serpente sempre vai perseguir a mulher. E os descendentes... Como que é? Peraí, só um pouquinho. Cadê? Que fala da serpente. Aí. Ó a maldição. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta, que é a descendência da Eva, né? Que são os nossos filhos, esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. E eu fico pensando, como é que pode que o diabo pica o calcanhar
da nossa descendência. Eu não sei se tem a ver com essa questão da desvalorização da vida, ainda acho que é. A perseguição, porque a história humana inteira, até hoje, a mulher é perseguida, sempre. Então a cobra continua perseguindo a mulher e a descendência da mulher, né? E o homem subjuga a mulher e ele tem atração por outras mulheres. E ele subjuga os animais também junto com Eva. Então, quem manipula o bem e o mal? O diabo, o homem e a mulher. E a descendência sofre. Quer dizer, o futuro sofre, né? E os animais sofrem, né? Os animais, porque a gente sai da posição de amigo, como a macaca olhava para mim. Você traidora. Nós éramos amigos. Para ser aquele que subjuga, né? E aí é essa questão da fera. E nós nos tornamos feras lá do Éden, né? Pra cá. Só que o seguinte, como eu disse, os processos, quando eles são feios, eles são escondidos, né? Então você deixa as coisas afastadas, né? Para que não se veja. É isso, eu encerro por aqui esse áudio. Tchau, Deus abençoe vocês.